Ninguém vai pensar assim, eita, muito dinheiro, muitos bens. Vai dizer assim, o homem que saiu da presença de Jesus. Porque você pode acertar a sua vida inteira. No dia que você errar, o teu erro, para muita gente, vai definir você. Essa história termina em silêncio porque ele não renuncia. Essa história termina em versículos porque ele não renuncia. Só que tem um capítulo ainda para ser escrito. Mas ele perdeu a oportunidade de escrever o capítulo da vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós estivermos dispostos nessa manhã a ir atrás daquilo que a gente ainda não tem, a olhar para Jesus e dizer, são essas, eu já tenho tudo isso, Senhor, mas são essas áreas aqui, ó, estampado aqui, é isso aqui que me prejudica, é isso aqui que atrapalha o meu relacionamento com o Senhor, é isso aqui que falta. Eu não quero me orgulhar de jeito nenhum naquilo que eu tenho, porque eu sou isso. Eu quero me humilhar naquilo que eu ainda não tenho. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, 17, diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta uma coisa, diga depois de mim uma coisa, fale mais forte, uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e toma a tua cruz e segue-me. Versículo 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Feche seus olhos uma vez mais. Nos ajuda, Jesus. O que eu tenho para pedir para o Senhor nessa manhã é que o Senhor nos ajude. Nos ajuda na nossa caminhada. Nos ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Senhor, a exercer a Tua vontade nas nossas vidas. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu te peço, fala conosco nesta manhã. Manifesta a Tua palavra. Manifesta o Teu poder. Manifesta, Senhor, uma vez mais. Porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos. Sem Ti nada somos. Deus nos ajuda. Em nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar. Irmão, nós estamos diante de um texto que tem falado muito comigo. Eu gostaria de compartilhar e partilhar acerca dessa verdade. A verdade é que Jesus estava percorrendo alguns territórios. A Bíblia vai dizer que Jesus percorria aldeias, Jesus percorria cidades. A chegada de Jesus era um marco na vida de pessoas. A Bíblia vai dizer, a própria Bíblia vai dizer que ao ver Jesus as multidões iam ao seu encontro.
Multidões caminhavam ao encontro de Jesus, multidões desejavam estar com Jesus. Era um encontro notório, agradável, era um encontro desejado. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrava nesses ambientes, histórias eram marcadas, histórias eram feitas. E o que eu acho interessante nesse texto é que a Bíblia vai dizer que Jesus já sai de um território da Judéia, vai para além do Jordão, vai ensinar as suas multidões, as multidões, aliás. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está ensinando, trouxeram crianças até Jesus. E Jesus olha para aquelas crianças e quando os discípulos percebem que as crianças estão chegando até Jesus, eles dizem: espera um pouquinho. E Jesus diz: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos. Quem não recebe o reino de Deus como criança de maneira nenhuma, ou quem não se fizer como criança não entrará no reino de Deus, dos céus. Mas nós precisamos entender qual é a forma que Jesus está falando isso. Nós podemos destacar algumas coisas, por exemplo, a inocência da criança, de não perceber os perigos à sua frente. Algumas coisas na criança que chamam a atenção e que podem nos fazer parecido com Jesus, parecidos para chegarmos a Jesus. O coração da criança, você percebe quando a criança briga com um amiguinho, logo depois ela vai brincar de novo, porque pode acontecer no momento, mas aquilo ali não é algo que a criança vai guardar. A criança não guarda nada no seu coração. Então Jesus está ensinando sobre mais acerca de coração do que acerca daquilo que eles estão pensando que Jesus quer ensinar, que é o modo de viver das crianças, da agitação, a correria, é o coração. Então Jesus olha e diz assim: quem não se fizer como criança. Que o que Jesus está querendo ensinar à sua igreja, os seus discípulos, quem caminha com ele, é acerca do que está no nosso coração. O que é que está aqui? Como é que está o nosso coração diante de Deus nessa manhã? Como é que está? Se está limpo em relação a tudo, em relação a pessoas nessa manhã. Então, tem muitas verdades aqui que nós poderíamos extrair. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus sai desta região, da além do Jordão, e entra pelo caminho para seguir a sua viagem. Nesse caminho que Jesus está percorrendo, vem a ele um jovem rico. E a Bíblia vai dizer que quando esse jovem chega, ele corre para ir ao encontro de Jesus. Esse jovem entendeu que na sua vida ele precisava buscar a Jesus. Então ele corre, ele vai ao encontro de Jesus. Ele correu, talvez pela sede que havia nele. Ele correu porque havia uma urgência na vida dele. Ninguém corre se não tiver um foco, um objetivo. Você está correndo para quê? Não, estou correndo para chegar a lugar nenhum. Na verdade, você está correndo porque não quer chegar atrasado. Você está correndo porque tem uma urgência de chegar em um certo lugar. A Bíblia vai dizer que esse jovem corre. Havia uma urgência na vida desse jovem. Quando ele corre, ele não só corre, ele se ajoelha. Ele reconhece que há uma urgência e ele reconhece que há uma necessidade de dependência de Deus. Ele se chega a esse caminho e ele se ajoelha, ele se coloca diante de Jesus. Tem o seu momento de adoração, embora a adoração não seja um momento, a adoração seja um estilo de vida. Só que todo adorador tem um momento da adoração. Se eu sou adorador, eu tenho meus momentos de adoração. Embora a adoração não seja um momento, mas se eu sou adorador, eu tenho meus momentos de adoração. Então, esse jovem se ajoelha perante Jesus. Outra coisa que esse jovem faz, ele vai reconhecer, ele diz assim, a palavra no grego, rabi, mestre.
Quando ele fala assim, Rabi, ele está dizendo o seguinte: acima do Senhor. Geralmente quando alguém que era judeu falava com Jesus esse termo Rabi, ele está dizendo, acima do Senhor não há outro. Então ele entendia que não existia outro Deus além de Jesus. Ele falou, o Senhor é meu Senhor. Foi o Senhor que eu escolhi servir, amar, caminhar. Aí ele olha e diz assim, o Senhor é Rabi. Só que ele não fala só isso, ele diz assim, bom mestre. Porque Rabi é falar de quem Jesus é, e bom é falar de qualidades de Jesus. Perceba que ele diz assim, bom é uma qualidade. O Senhor é bom. Quem não se sente alegre, talvez, ouvindo as suas qualidades? Quem não se sente melhor, talvez, ouvindo as suas qualidades? Você é bom. Você é um homem de Deus, você é um homem legal, você é um homem generoso, você é uma mulher generosa. Isso é comprovado cientificamente que ajuda a erguer o nosso ego. O problema é o que nós fazemos com isso. Então, ele está exaltando qualidades acerca de Jesus. Mestre é quem Jesus é. Mas as qualidades, ser bom, o Senhor não é ruim não, o Senhor é bom. O Senhor não tem coisas piores para me entregar não, o Senhor tem coisas boas. Então ele fala acerca das qualidades de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, por que está me chamando de bom? Só existe um bom que é Deus. Jesus não está refutando o fato de ele dizer uma inverdade, porque Jesus era bom. Até porque o próprio Jesus disse assim, eu sou o bom pastor. Você percebe que a gente precisa entender a caminhada com Jesus, irmão, que não é uma coisa que pode ser automática, assim de qualquer jeito. Você precisa entender, porque uma hora Jesus está dizendo que não é bom e outra hora ele está dizendo que é bom. É porque Jesus está se contradizendo? Não. É porque por trás das palavras daquele jovem tem um sentimento. E Jesus sabe o que ele está querendo dizer. Irmão, Jesus sabe aonde a gente quer chegar. Aí ele diz assim, talvez ele está dizendo assim, deixa eu limpar minha barra logo que eu vou chegar num assunto meio delicado. Deixa eu elogiar bem muito Jesus aqui, porque talvez ele se distraia com esses elogios. Bom mestre, o Senhor é muito bom. Só que Jesus não tem problema de ego para precisar ser inflado por alguém. Jesus sabe quem ele é. Então quem sabe quem é não precisa da afirmação dos outros para ser. E nem precisa se autoafirmar. Irmão, tem dois problemas. Quando você não sabe quem você é, você precisa se autoafirmar toda hora. E quando você não sabe quem você é, você precisa que alguém afirme quem você é. Você já viu pessoas que têm a necessidade de se autoafirmar? Ó, eu sou profeta, viu? Não, quando eu falo, acontece. Quando eu falo, Deus assina embaixo. O que tem na minha vida, olha, o negócio é diferente. Quando eu oro, eu jejuei 3 dias e Deus está comigo. A asa do anjo, do querubim está aqui comigo. Só que a Bíblia vai dizer em Marcos 2 que souberam que Jesus estava em casa. Porque quando Jesus está, não precisa dizer, se sabe. Se percebe. Eu não preciso chegar para a igreja e dizer quantas vezes eu jejuei essa semana. Se jejuei, vai haver efeito do jejum que fiz. É por isso que você precisa saber quem você é, a identidade que você tem em Cristo. Porque o jovem vai vir no meio da caminhada, bom, e você vai talvez se distrair por não saber quem você é. Então Jesus sabe que é bom, ele não precisa de ninguém afirmando para ele quem é bom. Paulo sabia que era um homem de Deus, ele não precisava do demônio falando que ele era um homem de Deus.
Porque todo homem de Deus precisa ter o seu ego no lugar. Se for homem de Deus e tiver ego inflado, Jesus quebra ele todinho no meio. Então Jesus não precisa de alguém afirmando. Você não precisa de ninguém para dizer você é, você faz. Você é. Porque acerca daquele que precisava liberar uma palavra sobre a tua vida, já liberou. Você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Irmão, quando tem propaganda demais é porque o produto é ruim. Porque quando o produto é bom, ele se vende. Você pega um produto bom, não adianta, irmão. Um fala, já experimentou, já comeu. Não, um negócio se espalha. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega e diz: bom, mestre, bom, o que é que eu faço? Tem uma coisa aí. Bom, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Espera aí, já começa uma coisa diferente aí. Uma coisa é você alcançar a vida eterna, outra coisa é você herdar. Você herda porque tem um certo merecimento e porque você acha que tem direito. Você alcança porque você não é merecedor, mas você vai em busca daquilo. O dinheiro estava tão impregnado no coração e na vida desse homem, que como ele tinha muita herança financeira, ele falou: no céu é a mesma coisa. Porque tem gente que quer usar a moeda da terra para colocar na moeda das coisas de Deus. Com Deus é tudo diferente. Não é a mesma moeda, não é do mesmo jeito, não é da mesma forma. Já que eu faço isso na minha vida secular, talvez isso funcione no reino de Deus. Não. Bom, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Porque é meu, eu mereço, eu tenho um direito. Você percebe que herdar é diferente de alcançar. Quem entende que herda, entende que não precisa fazer nada. Vem a herança. Quem entende que alcança, precisa correr, vigiar, ter prudência, ter sabedoria, permanecer no caminho, estar diante de Deus, viver o que Deus tem, ter aquilo que Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, porque assim eu dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Então ele fala assim: eu quero herdar. Só que reino de Deus não é algo que a gente herda, é algo que a gente conquista. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Embora sejamos filhos, nós precisamos conquistar, precisamos buscar conquistar o reino de Deus em nossas vidas. Aí ele fala assim: o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus volta para o primeiro assunto: por que você me chama de bom, se não há nenhum bom senão Deus? Jesus está querendo dizer o seguinte: eu não passei desapercebido com o teu elogio. Agora eu vou responder a sua pergunta. Você conhece os mandamentos. Você sabe muito bem quais são e você é cumpridor deles. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude, honra teu pai e tua mãe. Aí ele olha para Jesus e diz assim: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus olhando para ele com amor, olhou para ele e disse: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. É interessante que ele tinha muitas coisas, mas o que ele tinha pesou mais do que o que ele não tinha. Mas o que ele não tinha pesou mais do que o que ele tinha. Porque olha a lista de coisas que ele apresenta: não adultero, honro meu pai, guardo mandamentos. Aí Jesus falou assim: mas tem uma coisa,
E isso aí pesou. Por quê? Porque algumas verdades que eu expresso e eu quero orar pela minha e pela sua vida. Às vezes nós nos orgulhamos mais do que o que temos, do que nos humilhamos mais pelo que não temos. Irmão, não olha para ninguém não, olha para dentro de você mesmo. Ah, pastor, tipo assim, além de mim não há outro. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Jesus talvez olhe para a gente assim, mas tem uma coisa só. Só que essa coisa, essa uma, está pesando mais do que tudo aquilo que você tem. Porque é isso que está atrapalhando a tua comunhão. Ele tinha status, tinha dinheiro, tinha religião, tinha boas obras. Mas sabe o que ele não tinha? Renúncia. Ele guardava mandamento, ele guardava sábado, ele estava no templo. Ele corre até Jesus. Mas ele não tinha renúncia. É interessante que quando Jesus diz assim, uma coisa te falta. Há uma afirmação muito grande nisso aqui, porque o que faltava era maior do que o que ele possuía. O que faltava era maior do que o que ele já tinha. Às vezes o que falta não é pouco. Porque às vezes a gente diz assim, mas só falta um pouquinho para completar. Mas às vezes o que falta não é pouco, às vezes o que falta é mais do que o que já tem. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus olha para ele e diz assim, uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem. Vai e vende tudo que você tem. E tem uma coisa, dá aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e... Jesus estava querendo ensinar duas coisas. Primeiro, você não está falando de herança? O que te falta é entender que o que você tem, o que você conquistou, o que você possui, não só você possui, como possui você. Então, você faz o seguinte, você vende tudo que você tem, para você ver se o que você tem possui você ou você possui. Significa o seguinte, você consegue viver sem o que você tem, então você não é possuído pelo que você tem. Você consegue viver sem celular, então você não é possuído pelo celular. Você consegue viver sem rede social, então você não é possuído pela rede social. Você consegue viver sem falar algumas coisas que não agradam a Deus, então você não é possuído pelas palavras que não agradam a Deus. Tudo que você consegue viver sem, não lhe possui, é você que os possui. Você consegue fazer um propósito com Deus e dentro do seu propósito de 40 dias de jejum, passar 40 dias sem telefone. Então isso falou muito comigo. Porque às vezes a gente trata o nosso telefone, e eu falando a gente, eu estou me incluindo, como algo que tipo assim, perdi a vida. Claro que pelas coisas que tudo a um clique da mão você resolve, mas a importância com que nós damos mais mesmo. Isso me confrontou essa semana, Deus tem falado comigo acerca disso. É isso aqui que você precisa. É isso aqui que você precisa colocar em prática, é isso aqui que você precisa aprender. Que o que você tem não pode ser mais forte do que não pode possuir você. Mas é você que tem que possuir. Ou seja, você tem que dar limite para as coisas que você tem. Então ele olha e diz assim, vende, fica sem. Fica sem o que você tem. Segunda coisa, toma a tua cruz e me segue. Porque você não quer dar vida eterna? Então não faça por merecimento, mas faça por busca. Irmão, eu não vou pregar outro evangelho. Embora tenha muitas vertentes, e aí eu não quero entrar nessa polêmica. Mas eu não creio. E quando eu falo isso, não é para mostrar que o que eu vou fazer
é que vai fazer me tornar merecedor. Não, porque a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Mas eu não acredito, irmão, no evangelho de colocar os pés em cima de uma mesa e dizer, não, está tudo feito. Jesus está dizendo, não herde, conquiste, busque. Paulo confirma isso. Depois de tudo que Paulo passa, Paulo pega e escreve assim: eu combati. Eu me tornei soldado de Cristo, pus roupa de exército de Cristo para pelejar as causas de Cristo. E combates não são fáceis, são guerras que às vezes a gente sai ferido, machucado, baleado, cheio de espada. Saí de uma guerra, fui para outra, mas combati o bom combate. Acabei com a carreira. Eita, que privilégio poder dizer isso. Porque uma coisa é dizer, comecei a orar. Mas outra coisa é dizer, terminei meu propósito, terminei de meditar na palavra, terminei tudo que eu fiz diante de Deus, eu estou terminando, pastor. Ele fala, acabei a carreira. E sabe o que aconteceu nos meus combates, na minha carreira? Eu aprendi uma coisa: a fé eu nunca perdi, a comunhão em Cristo. Combate de manhã, de tarde, de noite, mas não perdi a fé. Carreira de manhã, de tarde, de noite, mas não perdi a fé. Não fizeram como eu queria, não me deram o que eu queria, não me assistiram como eu queria, mas eu guardei a fé. Se levantaram falsos irmãos, me apedrejaram, me açoitaram em praça pública, me prenderam numa prisão de cárcere, mas eu ainda tenho fé. Eu entendi que com Jesus e caminhar com Jesus é renunciar a tantas coisas, mas não perdi a minha fé. Ou como está difícil uma geração que permanece, porque as coisas, as circunstâncias têm feito pessoas recuar muito fácil. Uma geração que não consegue suportar nada, seleciona o que quer viver e está cada vez mais impaciente. Porque eu tenho a opção de não querer. É uma geração que assiste a 50 vídeos de 1 minuto, mas não assiste um vídeo de 50 minutos. Porque está no poder do meu clique. Gostei, não gostei. O problema não é esse. O problema é que isso está nos dando uma mensagem. Faz isso na tua vida. Não gostou, exclui. Não gostou, faz isso. Aí Jesus disse, mas caminha com aquele que te feriu, caminha com ele 2 milhas. Aquele que te machucou, vira para ele a outra face. Eita, doeu, glória a Jesus. Aí eu não creio no evangelho que eu escolho. Você está nisso, você vai pulando, vai fugindo não, irmão, porque quando você foge a prova te acompanha. Elimeleque foi para Belém, fugir, não adiantou, perdeu foi a vida. Então eu não seleciono aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Deus manda. Se fosse pelas minhas vontades, as minhas vontades. Mas quando alguém pergunta, e aí, dá para fazer? Deixa eu orar. Deixa eu consultar aquele que vai me permitir ou não fazer. Eu falei isso aqui domingo, eu vou repetir. A impressão que eu tenho, pastores, a impressão que eu tenho, igreja, é que nós estamos segurando alguns crentes numa corda, como aqueles brinquedos de antigamente que tinha que soltar a corda. Pega a corda de um, pega a corda de outro, pega a corda, porque se não pegar a corda, não segurar na corda, vai perder a fé. Aí esse é o problema de ser muito assistencial. Porque no dia que não tiver assistência, não consegue conviver com isso. Só que eu te pergunto, Jesus assistiu todo mundo, mas quem assistiu Jesus? Sabe por quê? Porque quem mais quer assistência não tem assistência para dar. Ô Jesus, se o Senhor não tivesse aqui,
Sabe por que aconteceu isso? Porque o senhor não estava aqui. Se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ô Marta, se tu não estivesse lá, Jesus não teria sido crucificado. Se a gente for pensar desse jeito. Mas eu aprendo uma coisa. Jesus não viu seus discípulos, pelo contrário, o que andava junto com ele o negou. Mestre, livra-te de fazer isto. Jesus dizendo que ia se entregar. Livra-te de ti mesmo. Jesus disse, tu vai me negar ainda hoje. Porque pensa num povo que fala o que não pode cumprir, são vocês, meus discípulos. É discípulo, eu amo. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz, Jesus o amando disse, vende tudo que tem. Parece ser rude, né? Parece ser agressivo da parte de Jesus. Mas na verdade isso tudo era amor. Aí as pessoas confundem. Jesus é amor. Tralalalalalalala. Mas esse que amou, disse, pega toda a tua riqueza, zera a tua conta. Que amor é esse que nos confronta, mas consegue nos amar, sabendo que nós até mesmo nem vamos cumprir. O fato de cumprir ou não vai diminuir o amor de Jesus por você. Isso é verdade. Mas não é porque Ele te ama que Ele vai passar por cima daquilo que você precisa fazer. Ah, pastor, eu errei de manhã, eu falhei de manhã. Tira uma foto aí com esse iPhone 17 Pro Max aqui, glória a Jesus. Eu errei de manhã, eu falhei de manhã, eu pequei de manhã. Aí Jesus me ama menos. Não, Ele ama você do mesmo jeito. Só que tem uma coisa, o amor dele vai revelar algo na sua vida. O que, pastor? Que o amor dele vai te colocar na rota que ele deseja, para que o propósito dele se cumpra em você. Então deixa eu lhe falar algo aqui nessa manhã. Enquanto muita gente, perceba uma coisa, estava tão impregnado o que ele tinha no coração, que a Bíblia diz que ele, ouvindo isso, retirou-se. Enquanto muita gente subia monte, descia monte, corria quilômetros, saía do mar de um lado para o outro, para ir ao encontro de Jesus, esse homem deixou Jesus ir embora. Sabe por que esse homem deixou Jesus ir embora? Porque ele preferiu um tesouro aqui da terra do que um Salvador que caminhasse com ele. Sabe, irmãos, ter tudo sem Jesus é não ter nada, e ter nada com Jesus é ter tudo. Eu vou repetir, ter tudo sem Jesus é não ter nada, e ter nada com Jesus é ter tudo. O jovem rico tinha moedas, mas perdeu o propósito. O jovem rico tinha moedas, tinha bens, mas perdeu a vida eterna. Mas não tinha a vida eterna. O jovem rico tinha moedas, tinha futuro na terra, mas não tinha futuro nenhum projetado para o céu. O jovem rico tinha moedas, mas o que lhe faltava era grande. Há uma mensagem para essa geração. Por quê? Porque ele correu atrás de Jesus e ele se ajoelhou. Mas o que ele não tinha estava pesando. Então a Bíblia me dá direito de dizer que há uma geração que corre atrás de Jesus, mas não larga o que prende para ficar do lado de Jesus. Porque correr ao encontro de Jesus é uma coisa, permanecer com ele é outra. O problema desse jovem não foi correr, o problema desse jovem foi permanecer. Na hora de permanecer ele não conseguiu caminhar. Aí você acha que todos nós temos que chegar na presença de Jesus e permanecer do jeito que nós estamos? Porque quando ele correu até Jesus, ele correu com dinheiro no coração. Só que Jesus não queria que ele não corresse com dinheiro no coração, não queria que ele continuasse com dinheiro no coração. Porque Jesus sempre quer mudar a nossa vida, irmão. Não tem você ontem, que dia é o que dá até hoje? Hoje é 16. Não tem você 15 de novembro? Jesus não quer você na versão 15. Jesus quer você na versão 16 de novembro. Porque já tem algo hoje que Ele quer mudar na sua vida. Já tem algo hoje que Ele quer transformar na sua vida. Jesus não pediu a esse homem dinheiro. Até porque Jesus não disse, vende para me dar. Ele disse, vende para dar aos pobres. O que Jesus pediu para ele foi prioridade. Jesus não quer o que você tem, Ele quer você.
É por isso que nessa manhã nós cantamos. Isso é tudo que Deus pode nos dar. A igreja precisa aprender e cantar e viver isso. O que é que Ele pode me dar? Dinheiro, casa, carro? Não, Cristo. E Ele é suficiente. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. Porque a satisfação desse homem estava no bolso. Mas se a satisfação dele tivesse em Jesus, ele tinha coragem de dizer: isso é esterco, joga fora. Onde é que está a sua satisfação? Não, pastor, eu vivo em Jesus, mas eu tenho uma satisfação, de vez em quando eu faço assim, de vez em quando isso. Onde é que está a sua satisfação, sua vida? Não é sobre carteira, não é sobre dinheiro, é sobre coração. A pergunta do Espírito Santo nessa manhã é: o que é que está faltando na sua vida que você ainda não entregou? Qual era da sua vida que você ainda não rendeu a Ele? Qual é o ídolo que ainda está no trono do seu coração? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você. Para alguns nessa manhã, infelizmente, é dinheiro. Para outros é orgulho. Para outros é relacionamento. Para outros é um pecado escondido. Para outros é um chamado que não quer obedecer. Para outros é um perdão que não quer liberar. A pergunta que eu faço é: o que é que vale mais a pena? Viver o que tem ou buscar o que falta? Se apoiar no que tem ou buscar o que falta e dizer: eu vou atrás do que eu não tenho. Não vou me orgulhar do que eu tenho. Não vou me orgulhar do que eu... Não. Porque esse homem está entrando na presença de Jesus de um jeito e está saindo do mesmo. Sabe o que eu acho interessante? Ele deixou Jesus ir embora. Porque entendeu que não precisava buscar aquilo que ele não tinha. Ele se conformou com aquilo que ele já tinha. E quando fazemos isso, irmãos, nos tornamos crentes do comodismo, crentes estacionados. Eu já fiz, eu já fui à igreja, eu já fiz a minha parte. Mas quem tem uma chama acesa, sabe que quanto mais faz, mais precisa fazer. Sabe o que eu acho interessante? A história desse homem termina em silêncio. E aí, o jovem rico? Ficou uma marca na vida desse homem. Ele foi conhecido pelo que ele não teve coragem de deixar. Eu pergunto para você nessa manhã: você quer ser conhecido pelo que você tem? Ou você quer conhecido pelo que você teve coragem de abrir mão? Esse homem foi conhecido, quando fala na Bíblia, jovem rico. Ninguém vai pensar assim: eita, muito dinheiro, muitos bens. Vai dizer assim: o homem que saiu da presença de Jesus. Porque você pode acertar a sua vida inteira. No dia que você errar, o teu erro, para muita gente, vai definir você. Essa história termina em silêncio porque ele não renuncia. Essa história termina em versículos porque ele não renuncia. Só que tem um capítulo ainda para ser escrito. Mas ele perdeu a oportunidade de escrever o capítulo da vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós estivermos dispostos nessa manhã a ir atrás daquilo que a gente ainda não tem, a olhar para Jesus e dizer: são essas, eu já tenho tudo isso, Senhor, mas são essas áreas aqui, ó, estampado aqui. É isso aqui que me prejudica. É isso aqui que atrapalha o meu relacionamento com o Senhor. É isso aqui que falta. Eu não quero me orgulhar de jeito nenhum naquilo que eu tenho. Porque eu sou isso. Eu quero me humilhar naquilo que eu ainda não tenho. Eu quero chegar a Jesus, diante de Jesus, e dizer: vai embora não, Jesus, fica. Não vai embora pelo que eu não tenho. Davi passou por isso mesmo. Ele tinha
todas as mulheres, várias concubinas, mas ele foi atrás daquilo que ele não tinha. E quando ele vai atrás daquilo que ele não tem, ele perde a presença de Deus. Não perder porque o Espírito Santo se retirou, porque ele diz assim, não retires o teu Espírito, ou seja, o Espírito de Deus ainda estava. Mas perder porque ele sabe que perdeu algo espiritual. Aí ele olha para Jesus e diz assim, mas eu não quero deixar o Senhor ir embora não, é sobre isso que eu quero falar aqui, para encerrar. Ele diz assim, eu fiz, mas tem uma coisa, não vai embora não, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, não tira de mim a alegria da tua salvação. Davi está dizendo o seguinte, eu quero correr atrás daquilo que eu não tenho. Eu vou, Senhor, me humilhar. Não é o que nós erramos, não é o que nós falhamos, porque pecamos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você pensou ou fez, você pecou do mesmo jeito. Então você entende que nós temos uma necessidade de sempre estar nos humilhando diante de Deus. Porque Isaías 59 diz que o que faz separação da mão de Deus e nós, que não está encolhida, são os nossos pecados. Mas o mesmo Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Porque nós somos pecadores remidos, que quando pecamos, meu Deus, eu fiz algo que não agradou teu Santo Espírito. Eu preciso me humilhar, porque falta isso em mim. Não fale das suas posses, fale das suas faltas aqui nessa manhã. Não se orgulhe das suas posses, eu tenho isso, eu sou assim, eu já sou, eu medito na palavra, sim, eu profetizo, eu vou, eu pulo, tudo bem, mas fale do que te falta nessa manhã. Tenha coragem de dizer para Deus, é isso que me falta. Porque isso que me falta é a questão X que está faltando para virar a chave da minha vida. Tem gente que já pôs a chave no trinco da porta, tem gente que já ajeitou a maçaneta da porta, tem gente que já preparou o ambiente, só não virou a chave ainda. Esse jovem tinha tudo, só faltava virar essa chave. E o que eu quero dizer para amanhã, nessa manhã para Deus é, vira a chave, Senhor, porque é isso que me falta. E sabe o que eu acho interessante? Jesus disse o que faltava. Porque quem corre para Jesus e quem adora Jesus tem que estar pronto para ouvir de Jesus o que falta. Você não vem para cá para Jesus dizer o que você tem, você vem para cá para ouvir Jesus dizer o que falta em você. Você não precisa estar aqui para ouvir daquilo, de tudo que você já faz, é aquilo que te falta fazer. É por isso que esse ambiente precisa ser um ambiente de transformação e de mudança. Porque não é o que eu tenho, é o que falta para concluir a boa obra na minha vida. E aquele que começou, ele quer concluir. Eu fecho a minha Bíblia dizendo, não vamos deixar Jesus ir embora. Não vamos deixar Jesus se ausentar pelas nossas faltas. É manhã de nos apresentarmos e dizer, é isso que falta em mim, Senhor. Falta entender que eu tenho satisfação de qualquer outra coisa. O que é que te satisfaz? Mas te satisfaz estar em Jesus? Te satisfaz o fato de saber que caminha com Ele, independente daquilo e quantos tempos de meses e anos ou espera que você vai precisar esperar, mas dizer, não está em cogitação na minha vida abandonar a minha carreira, abandonar a minha fé, porque eu vou esperar, ou porque Jesus não vai fazer quando eu quero. Eu não deixo Jesus ir embora. Fica, Jesus, porque eu vou ser mudado, eu vou ser transformado. Eu vou atrás daquilo que me falta. Eu vou correr atrás do prejuízo. Eu vou correr atrás daquilo que está afastando a tua presença de mim. Fica, Jesus. Fica, Jesus. Eu quero orar pela minha vida debaixo do sangue de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e dizer, fica. Eu vou mudar o que falta. Fica. Eu vou atrás das minhas faltas. Fica. Fica. Pode apontar minhas faltas. Pode apontar. Pode dizer, é isso que tu pode falar, Senhor. Isso não vai me aborrecer. Pode apontar o dedo na minha cara assim. Pá, é você. Eu quero Jesus. Eu quero.
Eu quero. Eu não tenho um problema não, Jesus, do Senhor me repreender, não. Eu não fico bicudo, não, chateado, não. Juntando respiração. Não, Jesus, pode vir, pode vir. Pode falar, pode apontar o dedo na minha cara. Só que Jesus tem maneiras de falar com a gente. E aí, sabe uma coisa que eu não quero perder? É saber que Jesus está usando uma parábola, uma maneira de falar comigo. E eu, na verdade, estou esperando que Ele venha de outro jeito. Porque às vezes Ele vai falar comigo, com a pessoa que convive comigo, com a mulher de Deus que eu tenho. Às vezes Ele vai falar comigo através de um conselho que alguém vai me dar. Às vezes Ele vai falar comigo através de uma palavra simples, mas que vai virar uma chave na minha vida. Esses dias eu estava num lugar e eu falei assim, como eu precisava vir aqui. Eu não fui para lá para fazer, mas como eu precisava vir aqui para observar isso. Eu estou aprendendo. Porque quando você decide não perder tempo na sua vida, tudo é um aprendizado. Até o que deu errado se torna um aprendizado. Coisa boa deu errado. Deu errado agora. O momento falhou, mas o propósito permanece intacto. Então ele olha e diz assim, eu saio porque eu não tenho coragem, porque eu me orgulho com aquilo que eu já tenho. Mas existe uma geração nessa manhã que quer dizer para Jesus, não é o que eu tenho, é o que me falta, me ajuda. Feche seus olhos.